A paz do grande eu sou, amados e amadas, pastor Juancelli Paixão, para dar continuidade à série sobre o Espírito Santo, a quarta parte. Então, compartilhe esta live, comente, dê o seu like, se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus. E glórias a Jesus. O Espírito Santo pode neutralizar nosso medo dos homens. O medo nos causa tormento. O medo nos faz imaginar que nosso inimigo é muito maior do que é na realidade. O medo faz nossa esperança ressecar e morrer. O medo é uma ferramenta devastadora de Satanás, com que tem impedido milhões de levar uma vida vitoriosa. A viagem dos israelitas em direção a Canaã tem sido contada inúmeras vezes. Eles deixaram o Egito debaixo de uma torrente de milagres. Deus utilizou situações dolorosas e calamitosas para persuadir o faraó a libertá-los. A determinação deste em manter os israelitas na escravidão havia sucumbido debaixo do poder maravilhoso de Deus. Moisés era um líder notável, sua paciência é legendária. Os israelitas odiavam os dias que passaram no cativeiro egípcio e, por fim, seguiram em direção a Canaã, a terra prometida. Ali as uvas eram enormes, a terra era agradável, o suprimento era ilimitado. Entretanto, havia gigantes na terra prometida. 12 espiões foram escolhidos para fazer uma avaliação de Canaã. 10 retornaram cheios de dúvidas e descrença. 2, porém, votaram com grande fé, Josué e Caleb. Quando os 10 espiões começaram a falar a respeito do tamanho dos gigantes e afirmaram diante deles, somos como gafanhotos, a esperança dos israelitas morreu com aqueles 10 homens. Eles choraram a noite toda. A fé dos 2 espiões foi totalmente desconsiderada. Os israelitas perderam a oportunidade de entrar na incrível terra de Canaã. Mas 40 anos de peregrinação foram necessários não por causa dos gigantes, mas por medo do povo que tinha deles. Os gigantes não podem destruir-nos. Nosso medo dos gigantes pode destruir-nos. Suponha que fôssemos israelitas e ouvíssemos a conversa de nossos pais diante da fogueira, enquanto eles falavam do medo dos gigantes. Pessoas que ainda nem tinham visto. Eles haviam trabalhado como escravos. Agora, aparentemente, haviam esquecido daquele tempo, o sofrimento passado. Eles se esqueceram das lágrimas que derramaram no cativeiro. Abram sua Bíblia depois com calma, meditem, leiam, que essa passagem se encontra em Números capítulo 13 e o capítulo 14. Mas o foco deles estava nos gigantes, seus obstáculos na terra prometida. Essa é uma ilustração excelente da nossa vida. Deus nos faz muitas promessas de milagres, colheitas e bênçãos espirituais. Entretanto, os gigantes estão sempre presentes e forçam-nos a lutar pela vitória. Os campeões não são coroados pelo seu desejo de vencer. Os campeões são coroados depois de derrotarem um inimigo. Não temos direito de obter uma vitória pela qual não lutamos. Não temos direito de obter o que não buscamos alcançar. A batalha é necessária para que haja vitória. A vitória nos qualifica para as recompensas. Os vencedores são as únicas pessoas que o Espírito Santo irá recompensar na eternidade. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Apocalipse capítulo 3 e o verso 5. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3 e o verso 12. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me como meu pai, melhor dizendo,
em seu trono. Apocalipse capítulo 3, o verso 21. O medo traz tormento, o medo supõe castigo. 1 João capítulo 4, verso 18, parte B. O amor é inimigo do medo. Quando o amor enche nosso coração, o medo não encontra lugar em nossa vida. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João, ou primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, parte A. O fruto do Espírito é amor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Gálatas capítulo 5, verso 22. Portanto, nossa vida no Espírito faz com que o medo se dissipe e seja expulso. Os discípulos perderam o medo depois da vinda do Espírito Santo. Pedro havia negado o Senhor Jesus. Tomé duvidou de que Jesus citara. Judas o havia traído e cometido suicídio. Todos os discípulos haviam fugido durante a crucificação. Eles estavam constrangidos, humilhados, envergonhados e confusos. Pensemos a respeito disso. Quando a criada na residência do sumo sacerdote questionou Pedro, ele sucumbiu à pressão. Talvez essa tenha sido a experiência a qual Jesus se referira quando falou com Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. A gente vê essa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o verso 31 e 32. Jesus o advertira sobre o inimigo. Ele vira Satanás preparando uma armadilha para o apóstolo. Todos aqueles que estão próximos de Cristo recebem ataques. Jesus realmente acreditava que Pedro poderia vencer todas as armadilhas de Satanás. Jesus conseguiu ver antecipadamente o sucesso daquele homem e declarou: quando você se converter, o mestre não disse se e sim. Quando, então, deu a Pedro um novo foco espiritual. Fortaleça os seus irmãos. O que Jesus estava dizendo realmente a Pedro? Rejeite a introspecção. Não analise excessivamente os ataques de Satanás contra você. Não se gabe de sua grande habilidade de obter vitória. Olhe para outras pessoas. Muitas pessoas experimentam temor, descrença e fraqueza como você, ouvinte. Concentre-se na vitória delas. Esta é a obra incrível do Espírito Santo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, como a gente vê em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Os discípulos não temeram nem mesmo enquanto estavam sendo espancados. Eles se regozijaram e ficaram satisfeitos de serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Atos capítulo 5, verso 40, parte B e o verso 41. Os discípulos aumentaram ainda mais a obediência e passaram a evangelizar com mais intensidade depois dos açoites. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos capítulo 5, verso 42. Muitos sonhos têm sido despedaçados nas rochas, do temor por centenas de anos. Campeões que trazem em si a semente de grandiosidade perderam a esperança de alcançar sonhos e objetivos incríveis por causa do medo. Já ouvi alguém dizer que todo bebê nasce com basicamente 2 temores. Entretanto, quando a pessoa chega aos 20 anos, já adquiriu mais de 172 mil temores em sua vida. 14 fatos que devemos saber a respeito do medo.
A paz do Grande do Sul, meu amado Glauber Santos. A paz do Grande do Sul, minha amada Sueli dos Santos. Glória a Jesus, sejam bem-vindos a mais essa live. Glória a Jesus. Então vamos agora ver os 14 fatos que devemos saber a respeito do medo. O medo muda nosso foco espiritual. O medo enfraquece nossa determinação e nossa vontade. O medo põe fim às amizades. O medo já destruiu as esperanças de casais prestes a contrair matrimônio. O medo já sabotou milhões de promoções. O medo nos impede de fazer mudanças importantes na vida. O medo usa vários disfarces. Ele costuma envolver-se no manto da realidade, da sinceridade, da preocupação e da lógica. O medo é um inimigo mais ardiloso do que Satanás. O medo está em nosso íntimo. O medo nos impede de prosseguir por acharmos que a rejeição está à nossa espera. O medo nos impede de pedir perdão pelo receio de não recebermos misericórdia. O medo nos impede de admitir a culpa e de dizer que estamos errados, pelo receio de não recebermos graça em retorno. O Espírito Santo é inimigo do medo. O Espírito Santo sustentou Jesus no jardim do Getsêmani, enquanto ele orava sobre o cálice do sofrimento. O medo dos homens pode impedir que a cura alcance nosso corpo. Analisemos a situação daquele homem cego, Bartimeu. Ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão disse que ele se calasse. Leia Marcos capítulo 10 e o verso 48. Entretanto, o cego se recusou a temer a oposição das pessoas ao redor e recebeu o milagre que desejava. Milhões já sucumbiram ao medo, enquanto em seu íntimo sonhavam com um milagre. Não permita que isso aconteça com você. Entre na presença do Senhor, busque o Espírito Santo, peça-lhe para dissipar o medo que há em seu íntimo. Comece a agradecer a Jesus por ter pago o preço, fazendo de você uma pessoa vitoriosa e intercedendo a seu favor diante do Pai. Alguém está enfrentando o inferno por você hoje mesmo. Alguém irá derrotar o medo em seu favor hoje mesmo. Esse alguém é o Espírito Santo. Glória a Jesus e glórias ao Espírito Santo. Existem muitos temores: medo da perda, do fracasso, da pobreza, de falsas acusações, de doenças, do câncer, da rejeição. Entretanto, temos um amigo, o Consolador, o Espírito Santo. Lembremos, o Espírito Santo pode neutralizar nosso medo dos homens. Oremos. Pai Celestial, com ousadia venho a Ti em nome de Jesus. Tu me ordenas que eu peça grandes coisas, tudo que estiver relacionado à obra de Tuas mãos. Hoje peço a Ti, Senhor, que me dê ousadia santa, como a que os discípulos experimentaram durante os dias do derramamento do Espírito Santo. Pai, eu rejeito o medo, eu recebo a fé, Teu amor enche meu coração, eu sei que Tu me amas e sei que eu Te amo, por isso vivo como vencedor. Em nome de Jesus, concordo com a Tua palavra de que o medo não pode permanecer no meu íntimo. Eu abro a porta do meu coração para a fé e a confiança plena no Senhor. Tu não irás desapontar-me. Eu Te agradeço pela promessa da vitória. Tu, Senhor, és a minha cura vitoriosa e o meu melhor amigo. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo pode revelar-nos acontecimentos futuros com antecipação. O Espírito Santo enxerga muito adiante. Ele nos mostra acontecimento antes que ocorra. Jesus prometeu que seria assim, mas quando o Espírito da verdade vier, lhes anunciará o que está por vir. João capítulo 16, verso 13, parte B.
O Espírito Santo é o espírito da profecia, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, como a gente vê na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. O Espírito Santo advertiu antecipadamente a respeito de escarnecedores que falariam contra a vinda de Cristo nos últimos dias, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador. Os apóstolos de vocês lhe ensinaram antes de tudo. Saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Segundo Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 4. O Espírito Santo deu ao grande profeta Samuel conhecimento sobre eventos futuros. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 9, verso 15 e 16. O Espírito Santo veio sobre Davi quando Samuel ungiu. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. 1 Samuel capítulo 16, o verso 3. O Espírito Santo inspira, unge e qualifica homens e mulheres para profetizar outras pessoas também. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas, que a gente vê em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10. O Espírito Santo mostrou a Jeremias imagens de sua vida no passado que apontava para o futuro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu separei e o designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ao longo das eras, ele tem revelado conhecimento futuro àqueles que amam. Ele fará isso conosco atualmente. Deus mostrou a Abraão sua grandeza no futuro. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que a gente vê em Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. Eu já ouvi pregadores, como pessoas também, falar que eu tenho autoridade de Deus, eu tenho o poder de Deus para abençoar e para amaldiçoar. Mas aqui a palavra de Deus não fala assim. A palavra de Deus é bem clara. Veja o que diz aí. Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. Deus falando para Abraão, no tempo que Deus estava falando com Abraão, agora Deus está falando conosco. Então ele disse o que? Abençoarei os que te abençoarem. Quem abençoa? Deus. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem faz isso? Deus. Mas eu vejo homens como mulheres dizendo: eu tenho poder, eu tenho autoridade, Deus me deu autoridade para amaldiçoar, para abençoar. Mentira. A palavra de Deus não está dizendo que é a gente, está dizendo que é Deus. Deus disse para o próprio Abraão. E o Abraão hoje sou eu, hoje são vocês que estão aí assistindo ou irão assistir depois essa live.
Então Deus que falou que ele abençoa ou que ele amaldiçoa. E não eu que tenho que amaldiçoar alguém ou abençoar alguém. É o próprio Deus. Nós apenas somos o que? Canais e instrumentos na mão de Deus. Mas quem faz a obra é Deus, através de nós. Amém? Glória a Jesus. E continuando. Precisamos receber conhecimento sobre nosso futuro. Precisamos acreditar nessa revelação. Precisamos regar a semente do amanhã. Precisamos recebê-la do Espírito Santo. Precisamos proteger esse conhecimento. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém mais irá acreditar no que recebermos. Devemos acolher esse conhecimento, recebê-lo e protegê-lo. O incrível conhecimento sobre o amanhã é implantado em nós pelo Espírito Santo, que nos formou no ventre de nossa mãe. O Espírito Santo deu a José um conhecimento profético de seu futuro através de um sonho. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Gênesis capítulo 37, o verso 7. José viu a si próprio em posição de autoridade, viu outras pessoas honrando a ele. Sua mente começou a mudar, sua conduta e seu comportamento foram transformados para fazer aquela previsão tornar-se realidade. Aquilo que ocorre em sua mente irá ocorrer na realidade. Por isso o Espírito Santo é tão importante em nossa vida. Nosso comportamento só irá mudar quando ele nos revelar aquilo que ele vê quando olha para nós. Ele vê algo que não vemos. Ele está levando-nos aonde nunca estivemos. Ele está plantando sementes daquilo que nos estamos tornando. Ele é o Espírito da profecia que está trazendo o futuro para nós e não apenas nos levando para o futuro. Nosso futuro precisa entrar em nosso íntimo antes que possamos experimentá-lo na realidade. Nosso conhecimento do amanhã trará força para suportarmos as tribulações e as dificuldades do presente. Fica mais fácil lidar com os problemas quando sabemos que eles não irão durar para sempre. Jesus tinha essa imagem na mente. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2, parte B. Jesus tinha confiança em sua ressurreição, e isto o capacitou a suportar a cruz. Lembremos sempre, o Espírito Santo nos revela acontecimentos futuros com antecipação. Oremos. Pai, Tu tens um plano específico para a minha vida. Tu, Senhor, já sabes o que o amanhã trará. Eu confio em Ti, por isto eu peço para revelares Teus planos para mim. Mostra-me aquelas sementes do amanhã que eu preciso cultivar. Muda minhas atitudes e meu comportamento para que estejam de acordo com o Teu plano para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo nos concede um amor incomum por pessoas difíceis. O amor é a força mais poderosa desta terra. 9 fatos que devemos saber a respeito do amor. Primeiro, o Espírito Santo é a fonte da maior força desta terra, o amor. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos capítulo 5, verso 5, parte B. O verdadeiro amor não manipula. O verdadeiro amor não se baseia na conduta e no comportamento de outros. 2. O amor vai em busca das pessoas, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Veja também João 3,
16 e Isaías capítulo 1, verso 18. 3. O amor protege, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodos capítulo 20, verso 5, parte B. 4. O amor concede o que necessitamos, pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodos capítulo 15, verso 26, parte B. 5. O fruto do Espírito Santo é o amor, mas o fruto do Espírito é amor. Gálatas capítulo 5, verso 22, parte A. É o Espírito Santo quem concede um amor inexplicável ao coração da mãe por seus filhos, ao coração do marido pela esposa, ao coração do pastor pelos membros da igreja. 6. A prova do amor é o desejo de oferecer-se, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Deus entregou tudo o que tinha, isso prova seu amor. 7. O Espírito Santo capacitou Jesus a amar. Na cruz Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas capítulo 23 e o verso 34. 8. O Espírito Santo capacitou Estevão a amar aqueles que o apredejavam. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Atos capítulo 7, verso 60, parte A. Apenas o Espírito Santo poderia colocar esse tipo de amor no coração humano. É uma obra maravilhosa da graça no coração humano. Seria normal fazermos uma oração clamando fogo do céu sobre as pessoas que estivessem apedrejando-nos. Seria normal buscarmos retaliação? A atitude comum do ser humano é tentar revidar. Entretanto, perdoar é incomum e divino. Assim é o verdadeiro amor. Missionários enfrentam batalhas emocionais, dificuldades financeiras e barreiras culturais por causa do amor de Cristo que sentem pelos ímpios. Conheço muitas pessoas assim. Elas abriram mão do conforto e do luxo de seu lar, indo morar em humildes vilarejos. Por quê? Por causa do amor que Cristo colocou em seu coração através do Espírito Santo. Muitas esposas cooperam para que o marido alcance salvação por causa do amor que o Espírito Santo colocou nelas. O marido se converte a Cristo, estimulado pelas conversas e pelo comportamento da esposa. Elas nunca deixam de amar o marido. Milhares de adolescentes rebeldes são atraídos de volta para o lar por causa de um pai amoroso, cheio do amor do Espírito Santo. Certamente os pais às vezes sentem-se desencorajados e desmoralizados. É normal que a ira aflore quando se está desapontado. Entretanto, o Espírito Santo pode fazer o impossível, colocar nos pais um amor incomum por um filho rebelde e teimoso. 9. Deus envia seu amor a nós mesmos nos piores períodos de nossa vida. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5 e o verso 8. Eis a letra de uma música que escrevi para o Espírito Santo. Palavras de amor, faça com que minhas palavras sejam sempre amorosas. Faça com que minhas palavras sejam sempre amorosas. Foi para isso que o Senhor me criou. Espírito Santo, para derramar seu óleo de cura. Faça com que minhas palavras sejam sempre amorosas. Lembremos sempre, o Espírito Santo nos concede um amor incomum por pessoas difíceis. Oremos. Pai, teu amor é a força mais poderosa desta terra. Mostra-me como amar os outros, como tu os amas. Eu recebo teu incrível amor para a minha vida com gratidão. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo estipula nossa tarefa espiritual. O problema
para o qual fomos criados para solucionar. Nossa tarefa espiritual já foi escolhida. O Espírito Santo escolheu nossa tarefa. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias acreditava nisso. Enquanto ainda estava no ventre de sua mãe, Deus já havia determinado que Jeremias seria um grande libertador. Qual era então a responsabilidade de Jeremias? Aceitar seu destino em vez de querer alterá-lo. Tudo na criação tem um propósito oculto. Se abrirmos uma semente de melancia, não conseguiremos enxergar isso com nossos olhos naturais. Entretanto, dentro dela existe uma tarefa, a obrigação de produzir outras melancias. Dentro de tudo que existe na criação, há uma solução. Nossos olhos podem enxergar, nossos ouvidos podem ouvir, nossas mãos podem tocar, nossos pés são capazes de andar, nossa boca fala. Os mecânicos consertam carros, advogados solucionam problemas legais, dentistas consertam dentes, as mães solucionam problemas emocionais, os pastores resolvem problemas espirituais. Falando em dentista, eu estou até precisando ir no dentista depois, fazer um orçamento para poder fazer implante, se assim Deus permitir, de 2 dentes, em nome de Jesus. Fomos criados para solucionar algum tipo de problema enquanto estivermos neste mundo. O Espírito Santo nos criou. Jó, capítulo 33, verso 4. Ele tinha um motivo para isso. Por isso nos deu dons e talentos específicos. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 e 5. Não decidimos quais serão nossos talentos, apenas os descobrimos. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 11. Aquilo que gostamos de fazer nos dá uma pista de qual é a nossa tarefa espiritual. Pense por alguns instantes, ouvinte. Qual é a atividade que você mais gosta? O que o entusiasma a cada dia? Se pudesse falar sobre apenas um assunto, qual seria? Você recebeu uma capacitação específica relacionada a tudo aquilo que você gosta de fazer. O amor determina nossa capacitação. O desejo de aprender surge a partir daquilo que mais gostamos. Pode ser animais, bebês ou automóveis. Preste atenção ao desejo em seu coração. Esse é um indício de sua tarefa espiritual nesta terra. Aquilo que destacamos é um indício do que devemos corrigir ou mudar. Quando Moisés viu um egípcio espancando um israelita, surgiu uma ira em seu íntimo. Por quê? Porque Moisés era o libertador daquele povo. Você pode detestar o álcool, as drogas ou o abuso de crianças. Esse é um indício daquilo para que você foi criado para mudar e corrigir. Tudo que nos entristece é um indício do que devemos combater. Preste atenção ao seu sofrimento. A compaixão é um sentimento poderoso. É também um sinal de nossa tarefa espiritual nesta terra. Nossa tarefa tem um local específico. O Espírito Santo sabe exatamente em que cidade você deve viver e ministrar. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha, que a gente vê em Atos capítulo 8, verso 29. Campeões espirituais dependem do Espírito Santo para receber instruções específicas sobre uma tarefa espiritual.
Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, verso 2 ao 4. Temos de descobrir nosso maior talento. Ninguém pode fazer isso por nós. Talvez não encontremos a resposta através do raciocínio lógico, de questionamentos, nem mesmo de testes psicotécnicos que recebemos de alguns profissionais de aconselhamento. Apenas o Espírito Santo conhece nossa tarefa espiritual. Iremos descobri-la na presença dele. Veja depois Salmo, com calma, capítulo 26, do verso 4 ao 6. Medite. Lembremos sempre, o Espírito Santo estipula a tarefa espiritual, o problema para o qual fomos criados para solucionar. Oremos. Espírito Santo, tu me criaste com um motivo específico. Tu, Senhor, sabes disso e queres revelar a mim. Mesmo agora estou ouvindo tua voz. Irei a qualquer lugar que quiseres. Direi tudo aquilo que desejares. Permanecerei em qualquer lugar onde me colocares. Teus desejos também são os meus desejos. Retira de minha vida tudo que não vem de ti. Senhor, afasta as pessoas erradas de mim e traz as pessoas certas para o meu convívio. Eu aceito e recebo total e completamente tua tarefa espiritual para a minha vida hoje mesmo. Em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, o Espírito Santo sabe que pessoas devemos ajudar. Alguém precisa de nós. O Espírito Santo escolhe nossa tarefa espiritual nesta terra. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Atos capítulo 8, verso 29. Fomos criados para solucionar um problema para alguém. Tudo que existe na criação representa uma solução para um problema existente. Nossos olhos podem enxergar, nossos ouvidos podem ouvir, nossos pés são capazes de caminhar, nossa boca pode falar, mecânicos consertam carros, dentistas restauram dentes, advogados solucionam problemas legais, mães resolvem problemas emocionais, pastores tratam problemas espirituais. Fomos criados para solucionar algum problema nesta terra. O Espírito Santo sabe exatamente onde devemos estar. Ele conhece as pessoas que devemos ajudar. Jeremias descobriu isso. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Glória a Jesus. Jeremias capítulo 1, versos 6 e 7. Filipe, o diácono cheio do Espírito, compreendeu isso. O Espírito Santo o levou para longe de Jerusalém, para o deserto de Gaza. Ali disse-lhe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Atos capítulo 8, verso 29. Era naquele lugar que o eunuco tinha de encontrar Filipe. E este encontrar o eunuco. Ou seja, Filipe encontrar o eunuco. O Espírito Santo conhece as respostas que possuímos, bem como as perguntas que outros estão fazendo. Precisamos desesperadamente do Espírito Santo em nossa vida todos os dias. Cada minuto conta. Cada hora importa muitíssimo. Quando compreendemos a importância de nossa tarefa espiritual, entregamos-nos totalmente à direção do Espírito Santo. Jesus dependia do Espírito Santo totalmente. Por isso sabia sobre a mulher samaritana no poço de Jacó. Era-lhe necessário passar por Samaria.
como a gente vê em João capítulo 4 e o verso 4. Ali o mestre encontrou uma mulher que havia se casado 5 vezes, mas cuja vida estava vazia e solitária. Jesus lhe prometeu água. O Espírito Santo havia dirigido os passos dele naquele dia, levando a pessoa que ele deveria ajudar. O Espírito Santo nos afasta de relacionamentos prejudiciais. Ele retira as distrações, pessoas que irão atrapalhar nossa tarefa espiritual. O Espírito Santo nos aconselha sobre todos os compromissos do dia. Cada hora é uma oportunidade de ouro para estarmos no centro da vontade de Deus. Quando nos colocamos onde Deus nos quer, recebemos a provisão dele para a nossa vida. Nosso senso de importância e de significado advém de uma obediência total a Deus, sabendo que estamos exatamente onde Ele nos quer. O Espírito Santo nos mostra o momento preciso. O momento certo é muito importante. Esther compreendeu isso quando se aproximou do rei. Por causa da sensibilidade dela em encontrar as circunstâncias apropriadas, Deus fez com que ela desenvolvesse uma estratégia cuidadosa e pudesse revelar os intentos malignos de Amã ou Ramã. Este queria assassinar os judeus, mas por causa da liderança cuidadosa e específica de Esther, seu povo pôde ser salvo. Ruth compreendeu o conceito de tempo oportuno. Ela foi instruída por Noemi, que enfatizou a necessidade de Ruth se aproximar de Boaz, seu futuro marido, de maneira específica. O Espírito Santo nos mostra as palavras corretas para dizermos àqueles a quem devemos ajudar. É possível sabermos qual é a nossa tarefa espiritual, mas termos ideias de como abordá-la corretamente. Isso faz toda a diferença. A resposta calma desvia a fúria. Provérbios capítulo 15 e o verso A. Capítulo 15, verso 1. Capítulo 15, verso 1, parte A. O Espírito Santo nos revela o que fazer em favor daqueles que devemos ajudar. Às vezes as pessoas precisam apenas de alguém que os ouça. Às vezes necessitam de conselho ou estímulo. O Espírito Santo sabe exatamente o que é preciso fazer em cada caso. Lembremos sempre, o Espírito Santo sabe as pessoas que devemos ajudar. Oremos: Pai, Tu tens uma estratégia divina para a minha vida. Devo estar em um lugar específico hoje. Alguém precisa de mim. Peço que coloques Tuas palavras em minha boca, para que eu possa fortalecer e estimular, em vez de trazer sofrimento e prejuízo. Tu, Senhor, está no controle de cada minuto deste dia. Dependo de Ti completamente. Confio em Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Precisamos do Espírito Santo para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é um mistério. Não conseguimos compreendê-lo pelo nosso raciocínio lógico. Palavras não podem defini-lo. No entanto, milhões têm experimentado uma mudança milagrosa, passando deste mundo para o vindouro pelo novo nascimento, que é uma realidade. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Como a gente vê na primeira carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. O reino de Deus é vida no Espírito, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso 17.
Quando nossa busca pelo reino de Deus se torna uma prioridade, tudo mais de que necessitamos em nossa vida nos será concedido. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, o verso 33. O reino de Deus é o oposto de uma vida egoísta. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Como a gente vê em Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21, né? Que tem essa lista aí que eu falei aí, que eu relatei, das obras terríveis da carne, da nossa carne. Não é possível desfrutar a vida no Espírito sem respeitar o Espírito Santo. Ele se manifesta onde é desejado e não simplesmente onde há necessidade dele. Não podemos desvencilhar-nos de uma vida pecaminosa sem a ajuda do Espírito Santo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como a gente vê em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. A misericórdia de Deus nos dá acesso ao Espírito Santo, que transforma nossa natureza. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Glória a Jesus. Efésios capítulo 2, o verso 4 e 5. Milhões têm vagado por esta terra como bêbados, emocionalmente destruídos, espiritualmente falidos, sem esperança, perdidos. Apenas o Espírito Santo pode tirá-los das trevas e levá-los à luz. O Espírito Santo é o único amigo verdadeiro que transforma nossa natureza, dá-nos o foco espiritual correto e transforma-nos de filhos da desobediência em filhos da luz. Lembremos sempre, precisamos do Espírito Santo para entrar no reino de Deus. Oremos. Pai Celestial, eu te agradeço por importar-te comigo, a ponto de enviar o Espírito Santo para me tirar das trevas e levar-me à luz. Eu me coloco à disposição para aprender do Senhor. Estou disposto a ser corrigido, preciso mudar. Peço a Ti, Senhor, que realizes uma obra sobrenatural em minha vida hoje mesmo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em minha vida. Perdoa-me por qualquer ato de desobediência que me tenha impedido de alcançar a vida no Espírito. Quero viver como filho em Teu reino. Desejo ser governado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E glórias a Jesus. Então esta foi a quarta parte da série sobre o Espírito Santo, né? Espero que todos que ouviram e puderam assistir, foram abençoados, e eu creio que serão abençoados. E aqueles que não puderam assistir a live, ela vai estar gravada, vai estar no canal, então é só assisti-la quando puderem. E também compartilhe, dê o seu like ou o seu dislike,
né? Comente se gostou, se não gostou, enfim, né? Tudo é para a glória de Deus. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada, não podemos fazer nada. Mais uma vez, né, Deus abençoe a vida do Glauber Santos, da amada Sueli dos Santos, né, daqui de Araçatuba, glória a Jesus, mulher de Deus, que tem uma família abençoada também, amada Sueli, como o Glauber também, um homem de Deus aí também, uma pessoa que eu pude conhecer, né, pessoalmente, o Glauber, e que Deus continue te abençoando, meu amado Glauber, aonde o Senhor estiver, a tua casa, a tua família, que o Espírito Santo continue te guiando, te direcionando, te protegendo, te livrando de todos os males, como também a amada Sueli, livrando de todo o mal, amada Sueli, a senhora, sua casa, sua família, todo o povo aqui de Araçatuba, né? Glória a Jesus, né? Um povo abençoado de Araçatuba, São Paulo, e glórias a Jesus. Então é isso, mais uma vez, aquele abraço do pastor Rangel Paixão, e glórias a Jesus, e até a próxima live em nome de Jesus.